Vamos chegar aqui, gente, para a gente trazer um alerta muito importante sobre saúde. Já vou sentar aqui junto com o nosso convidado na nossa mesa de café. Muito bom dia, Dr. Wesley, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna, bom dia a todos. Gente, é o seguinte, os casos de câncer em jovens e adultos, ou adultos jovens, né, como o doutor estava me explicando aqui, vem aumentando. O diagnóstico entre pessoas em 20 e 40 anos cresceu 79% nos últimos anos, é o que apontam alguns estudos, um número alarmante, né? Mas a gente precisa conversar sobre esse assunto. Então, aqui com a gente o médico oncologista, o Dr. Wesley Vargas. Dr. Wesley, antes a gente falava de prevenção ao câncer a partir dos 50 anos, né? Mas agora essa história mudou completamente, né, doutor? Tem mudado. Tem um trabalho que foi publicado em setembro de 2023, em que fez uma análise mundial e mostrou que os casos de câncer em pacientes abaixo dos 50 anos, dos 20 aos 50 anos, aumentou 79,1%. E a mortalidade em decorrência desse câncer aumentou em 27, se eu não estou enganado, 27,3%, quase 28%. Então, apesar de todos os novos tratamentos, tem se morrido mais por causa do diagnóstico desses casos, que geralmente são mais avançados. Qual a diferença quando a gente fala de um diagnóstico em um paciente que tem aí entre 20 e 40 anos e um paciente com uma idade já acima de 50 anos? Quando eu comecei a estudar, quando a gente começou na medicina, o câncer era considerado uma doença do idoso, era uma doença de pessoas acima de 50 anos. E as coisas têm mudado e geralmente você não tem essa ideia de pesquisar um câncer num paciente mais jovem, porque não se espera que pacientes jovens tenham câncer. E aí acaba tendo um diagnóstico de doença mais avançada, mais grave. Então, quando você vai intervir, já tem uma situação pior. Tem algum tipo de tumor que prevalece mais nessa idade, que é mais comum, Dr. Wesley? Tirando os tumores pediátricos, né, nós vamos falar dos sarcomas, dos osteosarcomas, das leucemias pediátricas que vai acometer as pessoas até os 18, 19, 20 anos. Os tumores sólidos, os tumores do adulto começam a aparecer. Entre eles, o câncer de mama, o câncer de traqueia, brônquio e pulmão, né, de vias aéreas, o câncer de intestino e o câncer de estômago. Eles têm surgido com uma frequência, com uma incidência maior e sendo mais letais, apesar dos novos tratamentos que têm surgido. Perfeito. Gente, a gente está conversando sobre esses dados alarmantes, né? O aumento no número de casos diagnósticos de câncer entre jovens e adultos. O nosso WhatsApp está aí na tela. Se você tem alguma dúvida, né, quer compartilhar a sua história com a gente, tem alguma pergunta aqui para o Dr. Wesley, especialista no assunto médico-oncologista, tá aí, manda para a gente segue o nosso bate-papo aqui. Doutor, existe uma diferença na resposta imunológica do paciente que é jovem, do paciente que tem mais de 50 anos? Na resposta imunológica, basicamente não, mas o tumor no jovem, quando ele tem todo o seu sistema imunológico funcionando a pleno vapor e o tumor consegue sobrepujar isso tudo, ele se torna mais agressivo. Perfeito. É um tumor mais difícil de tratar. Pois é. Aí a gente fala também sobre a questão da prevenção, né? Antes era mais difícil a gente ir ao médico com 25 anos, 26 anos e pedir, né, nós mulheres, por exemplo, para fazer uma mamografia. Isso não é comum. E hoje, como é que fica essa questão? É recomendado para que homens e mulheres peçam exames preventivos para fazer esse mapeamento de câncer nessa idade? Na verdade, assim, a mamografia que você citou, ela não é aplicada a mulheres de 25 anos, por causa da textura das mamas, por causa da dificuldade de ser vista. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque está acontecendo uma pesquisa pela ANS, porque os planos de saúde querem diminuir ou querem aumentar a data para se iniciar a pagar as mamografias. Atualmente, há 40 anos, eles querem prorrogar para 50 anos. Isso tem uma redução no custo do plano de saúde. Só que a história e o desenvolvimento do câncer tem mostrado que
o câncer tem sido mais precoce. E esse pessoal mais precoce vai ficar sem cobertura. Infelizmente, no governo Temer, isso aconteceu com o SUS. O SUS passou a pagar as mamografias a partir dos 50 anos. Isso foi por conta de um descuido, porque a população não participou dessa pesquisa. A população tem que acessar o site do governo e dar sua opinião, se favorável ou contrário. Se ninguém se manifestar, vota ou vence quem propôs a mudança. Perfeito. Agora, você tem que se autoexaminar, você tem que fazer um controle, respondendo a sua pergunta, né, você tem que fazer um controle do seu corpo, se conhecer. Essa semana, dessas duas ou três últimas semanas, eu atendi pacientes jovens, com 30 e poucos, 40 e poucos anos, que tinham nódulos na mama e os nódulos foram, digamos assim, postergados pelo ginecologista, porque não tem a formação de pensar em pacientes jovens. E acabaram fazendo, elas insistiram em fazer a biópsia, eles acabaram pedindo e foi feito o diagnóstico de câncer de mama. Olha isso. Então, uma inclusive foi feito durante a cirurgia plástica. Olha, né? Só. Então, é assim, se você conhece o seu corpo e notou alguma diferença, vale a pena insistir. No vale caso a pena de câncer de mama, doutor, quando que é recomendado as mulheres a fazerem um autoexame? Quando que pode começar a ter esse cuidado? Desde que começa a menstruar, tem que começar a se conhecer. Perfeito. Quanto mais intimidade você tem com o seu próprio corpo, quanto mais você se conhece, mais facilidade você tem para notar as diferenças, as mudanças. Olha, mudou. Eu sei porque eu me conheço. Então, quanto mais cedo você se conhecer, melhor. Mesma coisa, alerta importante para os homens no caso de câncer de próstata, né? Mas o câncer de próstata tem que procurar o urologista, né? Certo, perfeito. Mas essa questão de você conhecer seu corpo, reparar que tem alguma coisa diferente. Você notar a diferença. Às vezes você nota assim, está urinando sangue. Pode ser o câncer de bexiga. Olha, está perdendo peso sem fazer dieta. Pode ser algum câncer do tubo digestivo, né? Nessa história toda, a gente tem que entender o seguinte, é importante você ter conhecimento, saber como você se comporta, como é o seu organismo, e observar, vigiar. Perfeito. Quem tem que cuidar de você é você mesmo. É isso aí, a gente não pode negligenciar, né? Agora, gente, a gente vai ver também o depoimento da Emily, doutor. Vou te convidar para a gente assistir juntos aqui o vídeo que ela mandou para a gente. A Emily, ela foi diagnosticada com um tumor no osso da perna aos 16 anos. A gente está vendo a foto da Emily aí no período em que ela estava passando por esse tratamento. Hoje, a Emily tem 28 anos e uma das consequências, né, do câncer foi que a Emily acabou perdendo uma das pernas. Vamos ver o que a Emily mandou aí para a gente, contando um pouco da história dela. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu joelho esquerdo. Como eu trabalhava em pé, eu achava que era por causa disso, né, que você fazia muito exercício ali, mas começou a acarretar muita dor forte. Procurei um ortopedista. No ortopedista eu fiz um raio-x e no raio-x deu pra ver que o meu osso estava desgastado, né, o osso da perna estava desgastado. E com isso eu fui começando a fazer acompanhamento com o ortopedista. O ortopedista precisou colocar enxerto, né, enxerto ósseo no joelho, até porque eu achava que era benigno, não era um câncer maligno. Foi mandar a biópsia para São Paulo, e lá em São Paulo, quando voltou constatando que era osteosarcoma. Aí comecei a fazer acompanhamento oncológico e comecei a fazer as sessões de quimioterapia no Hospital Infantil de Vitória. Depois disso, graças a Deus, hoje vai fazer 8 anos já que eu acabei a quimio. E não preciso mais fazer acompanhamento, né? Faz acompanhamento assim, de vez em quando você vai lá, 6 meses, em um ano, você vai lá, faz exame de sangue, faz raio-x, para poder ver se não tem nada de errado. Mas, enquanto isso, graças a Deus, hoje em dia eu estou curada. No início, a gente demora para poder ir se consultar, né? Fala assim, eu sou jovem, não vai acontecer nada, não tem nada. Mas é sempre bom, qualquer coisinha, você ir lá e... A gente viu aí a Emily, mandar um beijão para a Emily, tá? Ela estaria aqui com a gente hoje, teve um imprevisto, não pôde. Emily está com 28 anos, doutor, já tem uma filhinha, está curada, passou pelo tratamento
está seguindo a vida dela. Agora, interessante a gente pontuar no depoimento dela que foi uma dor na perna. Ela achava que era porque ela trabalhava muito tempo em pé, procurou ali no pronto-socorro mesmo e fazendo um raio-x com o ortopedista, começou sim a investigação. Então, é um detalhe no dia a dia, uma dor na perna, ela procurou ajuda e aí que ela conseguiu identificar, né, a doença. Os tumores pediátricos, eles geralmente são diagnosticados, na grande maioria das vezes, acidentalmente. Nesse caso, fazendo um raio-x por uma outra situação que se pensava, às vezes batendo uma foto e vendo que a pupila, em vez de ficar vermelhinha, ela fica branca, perolada, parecendo olho de gato. Então, os tumores pediátricos têm essa característica. Estão muito relacionados a alterações genéticas. No caso do osteosarcoma, é a deleção do oncogene RB. Tá? Isso é bem conhecido. Eu queria dar os parabéns à Emily. Graças a Deus ela foi abençoada. Parabéns pela vitória. Parabéns pela força. Isso não é fácil. Não é fácil, né? E seguir em frente não é fácil. Verdade. E ela está seguindo em frente. Muitas vezes a gente fala, né, doutor, do tratamento da doença, mas a gente trata a doença e muitas vezes o paciente não é tratado, né? Porque tem toda uma questão psicológica ali, de apoio, enfim, para a pessoa seguir a vida, que é difícil, né? Vale dizer o seguinte, o serviço de oncologia pediátrica do Hospital Infantil é muito bem conceituado na oncologia pediátrica no Brasil. A CASSE, que é a Casa de Apoio, dá um suporte muito grande para os pacientes e para os familiares. Portanto, quando você começar a ver aí, olha, tem doação para a CASSE, se não for nenhum golpe, né, claro, mas com certeza. Se você souber, ajude, porque faz muita diferença. Vem gente de tudo quanto é canto, vem gente da Bahia, vem gente do leste de Minas tratar aqui. E é fundamental o trabalho deles, é muito bonito. Com certeza, doutor. O doutor já estava adiantando aqui para mim, quando a gente pode falar em causas, né, o que pode causar, ou provocar, ou enfim, facilitar ali o câncer. A gente vai tocar nesse assunto que é muito importante, porque a gente vai falar também da prevenção, do estilo de vida, tudo isso pode interferir ali no diagnóstico, mas na volta, na nossa segunda conversa com o doutor, porque agora a gente vai chamar um intervalo rapidinho, tá? Por enquanto, você segue mandando suas dúvidas aqui, os amigos do Tribuna Amanhã, sobre esse assunto, o WhatsApp já tá bombando. Fica tranquilo que a gente vai ler a sua dúvida, a gente vai compartilhar a sua história, tá? A gente está falando, gente, do aumento do número de casos de câncer em jovens e adultos, jovens, né? A gente está aqui conversando ao vivo com o Dr. Wesley. Doutor, obrigada pela participação. Esse diagnóstico entre pessoas nessa faixa etária aí de 20, 40 anos cresceu 79% nos últimos anos. Nos últimos 30 anos, um número alarmante. Já vamos voltar aqui no nosso bate-papo, porque chegou a pergunta dos amigos do Tribuna Amanhã, que estão assistindo a gente. A Clarete Ribeiro Campos, ela falou o seguinte: o meu pai teve câncer, ele faleceu. Meu tio também tem câncer. Eu corro o risco de ter algum tipo de câncer? E aí, doutor? O risco é aumentado. O risco é aumentado. É preciso fazer um estudo genético. É preciso procurar um geneticista. Eu não sei se isso é fornecido pela Rede SUS, né? Mas é preciso procurar um geneticista e esse geneticista vai fazer a pesquisa genética da árvore genética sua para ver o seu risco maior de câncer. Pela sua informação, eu já vou dizer, existe um risco aumentado. Quando você tem um parente de primeiro grau com câncer, seja um irmão, por exemplo, um primo, você tem 3 vezes aumentada a sua chance de ter câncer. Quando você tem abaixo nós estamos falando abaixo dos 40 anos ou dos 50 anos. Quando você tem 2, já aumenta para 14 vezes. Então, quando você tem uma história familiar muito grande, é preciso pesquisar se você não é portadora de alguma síndrome genética. Existe uma síndrome muito conhecida chamada síndrome de Lynch, que tem predisposição, não é nenhuma sentença de morte, mas ela tem uma predisposição a ter câncer. Então você tem que ter um cuidado maior, uma vigilância maior.
Quanto mais cedo começar esse monitoramento, melhor, né? Inclusive, no caso da Emily, é até importante a gente esclarecer para quem está em casa, a Emily é a nossa amiga que mandou um vídeo para a gente contando a história dela. O tipo de tumor que a Emily teve no osso da perna, ele está mais ligado a questões genéticas, né, doutor? As genéticas são chamados tumores pediátricos, né? Não que adulto não possa ter osteosarcoma, adulto tem osteosarcoma também, mas não são tumores pediátricos. Então, é mais ligado à perda de um oncogene, que é o oncogene RB. E quando a gente está falando desse aumento do número de casos, aí é outro tipo, né? São tumores de adultos, tumores de idosos que têm acontecido em pessoas jovens. Perfeito, só para ficar bem explicadinho. Vamos para a pergunta aqui da Juliette Cunha, ela é de Parque das Gaivotas, na Serra, e aí ela entrou num assunto muito importante. Ela fala o seguinte: álcool e câncer. Pode ter alguma relação, doutor? Aí a gente também aproveita para esclarecer sobre o estilo de vida, que influencia muito, né? Nesse trabalho que fez que chegou a essa conclusão de 79% de aumento, eles pesquisaram quais as causas do câncer. E a associação de tabaco e álcool, ela é extremamente letal. Olha. Pode causar câncer de boca, pode causar câncer de língua, de parede da boca, ou da cavidade oral, para ser mais... Pode causar câncer de esôfago, de estômago, pode causar câncer no intestino, pode causar câncer de mama, pode piorar o câncer de pulmão, câncer de pâncreas. Então, tem vários órgãos que podem ser afetados. Então, respondendo à pergunta, cigarro e álcool é gasolina e fogo, não tem jeito. Aí, gente. Não tem jeito. Tá? Uma das causas as principais causas foram essas. Aí você fala assim, mas o tabagismo está diminuindo no mundo. O tabagismo para o cigarro de papel tem diminuído, mas o vape tem assumido o lugar do tabagismo. Então, isso acontece e vai perpetuar, porque a ideia de que o vape não faz mal, ela é falsa. E cada vez mais jovens têm, né? Assim, qualquer baladinha que você vai, tem uma pessoa numa banquinha na frente da balada vendendo vape. Eu tenho uma filha temporânea de 13 anos, olha aí. Coleguinhas dela de escola, incentivados pelos pais, fumam vape. Misericórdia, gente, isso é muito sério. Porque os pais acham que não faz mal. Tem cheirinho de morango, tem gostinho de não sei o quê, mas faz mal. Gente, passa longe disso, deixa seus filhos longe disso também. Infelizmente faz mal. Pelo amor de Deus. Vamos para a pergunta do Márcio Souza, ele é de Inhanguetá. Ele falou o seguinte: doutor, tenho 25 anos, devo começar uma triagem agora para saber se eu tenho algo ou se eu corro risco? 25 anos. Se ele não tem uma história familiar, não tem necessidade. Ele tem só que tomar conta dele, ver se alguma coisa mudou dentro do que ele sentia. E não menosprezar os sintomas. Às vezes, eu estou perdendo peso, mas é porque eu estou comendo mal. Mas você tem que começar a observar que existe perda de peso e perda de peso. É verdade. Né? Existem causas e causas de perder o peso. Então, se ele se autoexaminar, se ele tiver um controle, é o suficiente a princípio. Maria Moraes, de Alterosas, ela falou o seguinte: doutor, parte da minha família teve câncer e me preocupo com isso. Por isso eu não bebo e não fumo e também pratico esportes. Isso é muito importante. Acho que eu estou fazendo certo. Está fazendo absolutamente correto. Naquele mesmo estudo, outras causas que eles observaram que são relacionadas ao comportamento, o sedentarismo, as pessoas estão cada vez mais sedentárias, a obesidade nos jovens. Grande parte dos centros foram nos Estados Unidos e a obesidade é endêmica nos Estados Unidos. Nós temos observado que as nossas crianças estão obesas. As nossas crianças estão cada vez mais obesas, mais gordinhos. Os nossos adolescentes estão mais gordinhos. Então, o sedentarismo, a obesidade, e a obesidade leva a um negócio chamado resistência da insulina. Ou seja, a pessoa fica no que popularmente é conhecido como pré-diabético. Isso também diminui, o aumento da resistência à insulina aumenta o câncer, tanto do trato digestivo quanto câncer de mama e câncer de pulmão. Então é importante cuidar, fazer dieta e fazer exercício. E uma outra coisa que a nossa espectadora não falou, é preciso uma dieta correta. É muito difícil você ver os adolescentes, os jovens comerem verduras e frutas.
é complicada. Fruta é como banana. Banana é fruta, banana é gostoso, mas banana não é suficiente. É preciso comer frutas que tenham fibras, que tenham vitamina C, Olha aí. frutas cítricas, mamão. Nós temos aqui, dezembro e janeiro é a época do abacaxi no Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Pois é, Tem vitamina, marataízes. tem vitamina, tem fibra, e a gente tem que aproveitar isso. Manga e laranjas e frutas de maneira geral. Os nossos adolescentes, os nossos jovens têm comido porcaria. É verdade. Só É abrir menos embalagem e descascar mais. Essa é a regra. Tem um grande amigo meu, que inclusive foi um oncologista que tratou da Ana Maria Braga, o doutor Buzaide. E ele fala uma coisa interessante: tem que comer a dieta divina. Foi Deus que fez? Pode comer. Foi o homem que fez? Não recomendo comer. Doutor, nosso tempo está acabando. Nosso bate-papo está bom demais, mas nosso tempo encerrou. Desculpa, 8 horas e 59 minutos. Obrigada pelos esclarecimentos e pela participação. Gente, beijo para vocês. Tchau, tchau. Boa semana.